Nesse experimento, buscamos obter a capacitância e o fator de dissipação para um capacitador de placas paralelas, utilizando materiais dielétricos diferentes entre elas. Aqui temos a fórmula da capacitância e do fator de dissipação. Com essas medidas, buscamos obter a constante dielétrica, também conhecida como permissividade relativa das folhas de material dielétrico. Aqui temos a fórmula da permissividade relativa isolada. De modo que, nesse experimento, obtivemos os seguintes valores para a constante dielétrica. Por conseguinte, comparando nossos resultados com outros grupos, podemos ver as capacitantes medidas estão abaixo das observadas por eles. Acreditamos que isso tenha ocorrido pela diferença na construção dos capacitadores de placas paralelas. Enquanto nosso grupo apertou apenas um pouco as placas externas, os outros grupos colocaram grande pressão nelas. Nossa montagem deve ter deixado um pouco de ar entre as placas do capacitador. Dessa forma, esperamos que as constantes dielétricas obtidas estejam abaixo das obtidas pelos outros grupos. Podemos modelar nossa montagem adicionando dois capacitadores com ar como dielétrico em série, com o capacitador com a folha como dielétrico, dado que a associação de capacitadores em série é essa. E aqui temos a capacitância resultante. Logo, podemos então concluir que a constante dielétrica modela o efeito da polarização do material quando sujeito a um campo elétrico, representado pela diminuição do campo no interior do dielétrico, por exemplo. Nesse experimento, buscamos obter a curva de tensão e corrente para as folhas de material dielétrico disponíveis no material, até seu ponto de ruptura, ou seja, o ponto onde o dielétrico permite a passagem de corrente. Para esse experimento foi utilizada uma fonte de tensão variável, que pode gerar uma diferença potencial na ordem de 1000 volts a 10.000 volts. Conectado a cada um dos terminais da fonte está um eletrodo. Além disso, em uma dessas conexões há um amperímetro em série, para medir a corrente. Cada eletrodo é posicionado em uma face do dielétrico. Portanto, como podemos observar nos gráficos obtidos, o comportamento da tensão e da corrente não é linear, sendo que há uma pequena condução de corrente no início e um rápido crescimento da corrente quando a tensão passa de certo ponto, em torno de 1.5 kV. Observamos que a ruptura ocorreria em 2.8 kV em um dielétrico e 2.9 em outro. Já no terceiro não ocorre ruptura nas seções testadas. Ao testar subir a tensão até a próxima tensão de ruptura e diminuir, vemos que a queda na corrente, quando começamos a diminuir a corrente, é maior que o aumento dela na subida. Logo, a corrente diminui muito mais rápido que o aumento. Ao testar diminuir a tensão de próximo do ponto de ruptura e subir novamente, observamos um comportamento diferente do obtido anterior. Dessa vez, a subida de corrente foi muito mais rápida que a descida e chegou até um ponto mais alto que antes de iniciarmos a descida. Quando colocamos a tensão próxima ao ponto de ruptura e mantivemos nesse nível, observamos uma diminuição da corrente por alguns segundos seguido da ruptura do material. Esse comportamento se repetiu mesmo após baixar um pouco a tensão em um teste seguinte. Quando fizemos o mesmo procedimento, porém com o dielétrico ligeiramente úmido, observamos que a corrente era muito maior e o tempo de rompimento foi menor, já que a água ajuda na ionização do material, por ter íons livres e pela molécula de água ser polar. A condução de corrente dielétrico se dá pela polarização. Essa polarização é o rearranjo das moléculas do dielétrico de modo a diminuir o campo elétrico interno. Sendo assim, a parte positiva dessas moléculas é atraída pelo eletrodo negativo, e a parte negativa é atraída pelo eletrodo positivo. Assim é formada uma corrente de condução. Podemos relacionar essa corrente com o fator de dissipação, que é a dissipação de energia armazenada na polarização. Quanto menor é esse fator, melhor é o dielétrico, pois ele mantém a energia armazenada por mais tempo. Não foi possível medir as tensões diretamente com o multímetro devido às altas tensões utilizadas nesse experimento, que são muito acima das tensões recomendadas pelo fabricante do multímetro. Para resolver esse problema, podemos utilizar um divisor de tensões, consistia de dois resistores com alta resistência e combinados de modo que a tensão em um deles nunca excedesse a recomendação do fabricante. Dessa forma, podemos medir a tensão e sabemos que ela será proporcional à tensão da fonte. Logo, podemos obter a tensão da fonte. Nesse experimento, buscamos obter a curva de tensão e corrente para um resistor de potência no meio sólido, uma lâmpada incandescente no meio gasoso
e o mesmo tipo de lâmpada sem o bulbo de vidro imerso em óleo, no meio líquido. Para realizar o experimento, utilizamos o variac com os terminais conectados diretamente aos terminais do objeto medido, e o outro terminal da fonte conectado em série com um amperímetro e outro terminal da carga. Medimos a tensão da carga utilizando um voltímetro. Pela primeira lei de Ohm, temos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, e esperamos observar esse comportamento nos testes. Nesse experimento, concluímos que a função do bulbo de vidro e do óleo é impedir que o filamento incandescente de tungstênio pegue fogo devido às altas temperaturas, o que ocorreria se ele estivesse em contato com o ar. Logo, podemos utilizar o bulbo com vácuo para substituir o gás inerte do bulbo comum. Podemos observar que apenas o resistor de potência segue a lei de Ohm, tendo uma relação linear entre a tensão e a corrente. Nos experimentos com lâmpada incandescente, podemos observar que essa relação não é linear, e do gráfico obtido vemos que a resistência parece que aumenta conforme a tensão sobe, ou seja, temos um crescimento menor da corrente. Dessa forma, podemos observar a relação direta entre temperatura e resistência. O filamento de tungstênio, que deveria ser um bom condutor, passa a ter uma resistência cada vez maior conforme a temperatura aumenta. Tal fato ocorre devido às características do metal. Podemos modelar como uma rede cristalina de átomos e um conjunto de elétrons livres, um mar de elétrons. Como aumenta a temperatura, os átomos começam a vibrar e isso dificulta a movimentação de elétrons livres, ou seja, com o aumento da temperatura, aumenta a resistência. Nesse experimento, buscamos encontrar a resistividade da água. Temos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Podemos modelar a corrente como R igual a ρ vezes L sobre A, onde ρ é a resistividade do metal, L é a distância entre os eletrodos e A é a área da seção transversal da água. Como o meio é o mesmo, esperamos encontrar o ρ constante de todas as medições. Assim, utilizamos dois pares de eletrodos de materiais diferentes, um par de grafite e um par de metal. Um dos eletrodos é ligado diretamente ao terminal da fonte, e o outro é ligado a um amperímetro que está ligado ao outro terminal da fonte. Estamos também medindo a tensão entre os eletrodos com o voltímetro. Obtivemos um ρ de 22,1 ohms por metro. Tal valor foi obtido fazendo a média dos valores calculados. Podemos observar que os valores medidos de corrente diminuem quando afastamos os eletrodos. Isso se deve ao aumento de resistência entre eles. Outro fenômeno que podemos observar é a diminuição da corrente sem aumentar a distância entre os eletrodos. Supomos que isso se dá pela eletrólise da água, na região dos eletrodos, já que observamos a formação de bolhas na superfície dos eletrodos. A resistividade pode ser modificada pela concentração de íons na mistura. Por exemplo, a água destilada é um bom isolante, mas a água do mar é um bom condutor pela presença de íons Na+, e Cl-.